Um outro aspecto aqui para a gente até desmistificar. Um avivamento, ele não gera confusão, bagunça. Deixa eu explicar aqui. E aí vamos para a questão do dom de línguas. Nós vemos muitas vezes as pessoas ligando a questão avivamento a estardalhaço, a barulho e tal. E como eu disse, física, né? Como eu disse, na maioria das vezes o avivamento ele acontece dentro de nós, às vezes de forma silenciosa. O problema é que as pessoas pensam que todo avivamento, e o avivamento tem que acontecer como aconteceu lá em Atos, como houve um barulho e o povo começou a gritar e tal. Mas vamos ver o que a Bíblia nos diz. Deixa eu só explicar uma coisa aqui. Nem todos os fatos bíblicos devem ser padrões, mas todo o ensinamento e doutrina bíblica é padrão para nós. O que eu quero dizer com isso? O que aconteceu em Atos, o estardalhaço, o barulho, todo mundo orando e falando alto ali de modo que o povo entendia, foi um fato bíblico. Sim. Aquilo não é uma doutrina e não é um mandamento bíblico. O texto que eu vou ler aqui de 1 Coríntios, capítulo 14, 26 a 33, isso daqui é um mandamento bíblico. Não é um fato bíblico, não é uma situação que aconteceu, mas é o apóstolo Paulo nos ensinando a nos portarmos no culto. Então vamos lá, olha o que ele diz aqui, do verso 26 ao 33 do capítulo 14. Ele diz assim, ó, que fazer, pois, irmãos? E ele está falando sobre a necessidade da ordem no culto. Sim. Quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, este traz revelação, aquele outro língua, e ainda outro interpretação. O que ele está falando? Vários dons dentro do corpo, ou seja, o corpo se completando e cada um edificando o outro através dos seus dons. Então ele está falando, vai ter gente com vários dons no meio do culto aí. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito, 3, e isso sucessivamente, e haja quem interprete. Olha o que... Gente, você quer mais clareza do que isso? Ele está falando, se tiver quem fala em línguas no culto, fale no máximo 2 ou 3, um de cada vez, e se não tiver alguém que tem o dom de interpretar, nem fale. Só se tiver quem interprete. Por quê? Porque a igreja precisa ser edificada. E aí ele fala assim, ó, mas não havendo intérprete, no verso 28, fique calado na igreja falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem apenas, ou seja, um de cada vez falando. Se porém vier revelação, a outrem que esteja assentado, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Essa história de que eu fui tomado e eu não tinha controle. A Bíblia não diz isso. Não lembro o que aconteceu. Não lembro o que aconteceu. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. O Espírito Santo de Deus, ele aguça os nossos sentidos. Sim. Ele nos capacita ainda mais. E essa questão, olha aqui. Dá um adendo aqui. Se de fato isso fosse genuíno, da gente perder a consciência, onde que ficaria o fruto do Espírito do domínio próprio? E aonde fica o culto racional? Sim. Que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 12. Ou seja, se o culto tem que ser racional, Deus exige de mim um culto racional e ele vem e tira a minha consciência. Então como que eu vou cumprir? Você perde o seu domínio próprio, né? Como Exato. Que é isso, né? Ou seja, mas qual que é o ponto que eu quero chegar aqui? Um culto tem que ter ordem. E eu vou ser bem claro, eu não tenho nenhuma dificuldade com relação a isso. Eu acredito nos dons espirituais, eu sou um continuista, eu não sou um cessacionista. Eu tenho uma observação com relação a um dom, que é o dom de apóstolo, mas que não convém aqui agora, mas eu sou um continuista, eu creio nos dons, mas eu creio nos dons sendo usados da maneira correta. Nós pensamos que quando nós vamos em grandes ajuntamentos e começa todo mundo a gritar e vira aquele, todo mundo falando em línguas, aquilo é um avivamento. Mas nós estamos indo contra o que a Bíblia nos instrui, porque o mandamento bíblico, ensino e instrução de como nós devemos nos comportar no culto, é isso daqui. Mais uma prova de que o avivamento começa é na minha casa. E quando eu chego no culto, se eu fui avivado lá e eu tenho dom de língua, se eu fui avivado lá e eu recebi o dom de profecia, quando eu chego no culto, eu vou ter domínio sobre o Espírito, como a Bíblia diz, porque o Espírito está sujeito ao profeta. E se tem um irmão falando em língua, eu sei que tem um que interpreta, eu vou esperar ele terminar. Quando ele terminar, eu falo e o outro interpreta. Se eu tenho o dom de profecia, se Deus me trouxe uma profecia, eu vou esperar. Ou seja, nós não precisamos de confusão, não precisa haver barulheira. O avivamento, nós precisamos entender que, como eu disse, como foi a pergunta, que foi muito pertinente a pergunta do Edmar, o avivamento ele começa realmente individualmente, dentro das nossas casas. Aí quando você chega no culto público, até isso daqui você aprende a respeitar. E eu sei que falar isso daqui bate de frente com que a maioria das pessoas, principalmente dentro do meio pentecostal, que eu amo, respeito, a nossa igreja pensa, mas é o que o texto bíblico nos diz. Existe um padrão, né? Então, é o que eu disse.
Fatos na Bíblia não são padrões. São fatos isolados, aconteceram ali. Deus precisava chamar a atenção daquele povo naquele momento, era um cumprimento de uma profecia de Joel 2, aquilo precisava acontecer. Agora, mandamentos são padrões para as nossas vidas. Isso daqui de 1 Coríntios, o que está lá em Atos 2, é um fato bíblico, é uma narrativa de um fato que aconteceu, não é um padrão. O que está aqui em Coríntios é uma descrição de um mandamento bíblico. É o apóstolo Paulo nos instruindo de como nós devemos nos comportar no culto. Agora, Pedro, eu não posso chegar num culto e começar a falar para todo mundo. Começa a falar em línguas todo mundo. A Bíblia fala que eu não posso fazer isso. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Fale um de cada vez. Se tiver quem interprete. Se tiver profecia, fale um de cada vez. Para que todos sejam edificados. E outro, se tiver profecia, para que todo mundo ouça e possa julgar. Tudo. Aí eu vou chegar, se eu chego e falo assim, todo mundo começa a falar em línguas, eu estou indo contra o que a Bíblia me diz. Eu estou batendo de frente com os ensinos da palavra de Deus. Não é a edificação da igreja, né? Porque se está no meio da barulheira, como que você consegue compreender? E você leva pessoas ao erro. Isso gera uma emoção no meio das pessoas, às vezes, que as pessoas confundem com avivamento, acham que foram avivadas e estão sendo enganadas. Elas não foram avivadas, elas simplesmente se emocionaram. E aí nós temos um sério problema nisso daí. Aí você fala, nossa, Ralf, você é muito frio. Não, isso não é frieza. Eu sou um cara que eu amo o avivamento, eu desejo o avivamento. Mas eu entendo que o avivamento, como eu disse no início, ele precisa ser bíblico. Ele tem que estar nos moldes, dentro do padrão do que a Bíblia nos ensina.